Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo aí o Enem de 2014, né? Primeira aplicação. Caderno, deixa eu ver aqui, caderno azul, beleza? Então tá, agora a gente vai para a questão 31. A questão 31 ela é bem interessante, né? Ela tem um texto aí que descreve sobre a Praça da Concórdia aí, né, em Paris. Beleza, olha só, o texto descreve pra gente o seguinte, né, do site O Globo. A Praça da Concórdia, antiga Praça Luís XV, é a maior praça pública de Paris. Inaugurada em 1763, tinha em seu centro uma estátua do rei, situada ao longo do Sena. Ela é intersecção de dois eixos monumentais. Bem neste cruzamento está o obelisco de Luxor, decorado com hieróglifos, né? Que constam os reinados dos faraós Ramsés II e Ramsés III. Em 1829, foi oferecido pelo vice-rei do Egito ao povo francês e, em 1836, instalado na praça diante de 200.000 espectadores e da família real. Beleza. Aí a pergunta traz pra gente o seguinte, olha só. A construção do espaço público da Praça da Concórdia, ao longo dos anos, manifesta o quê, né? A. Lugar da memória na história nacional. B. Caráter espontâneo das festas populares. C. Lembrança da antiguidade da cultura local. D. Triunfo da nação sobre os países africanos. Ou é declínio do regime de monarquia absoluta? Pause o vídeo, tentem fazer aí vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo aí e tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, olha só. É um lugar da memória nacional, da memória histórica nacional. Por quê? Olha só, o texto vai descrever pra gente, né, em relação aí à Praça da Concórdia, ou seja, era um lugar aí, né, que se chamava Praça Luís XV, né, que o próprio texto descreve que foi a maior praça pública de Paris aí, né, nesse período aí inaugurada. E ela tinha como centro a estátua de um rei, então uma memória aí para esses povos, né? O que acontece em relação a isso? Nesse local, né, que era um local histórico, ele tinha muito valor aí para a França, né? Em relação aí para o mundo também, né? E o que acontece? A primavera desses povos também, ela se fez presente nesse lugar. Olha que interessante, né? É bonito você estudar a cultura de um local, a cultura de um povo. E essa questão aí, ela vai ter o intuito de cobrir a expectativa sobre os patrimônios culturais. Então, o Enem gosta muito de abordar questões aí de patrimônios culturais. Então, esse é um patrimônio da cultura do povo francês, né? De Paris aí, tá certo? Então, o que vai acontecer? Esses patrimônios culturais aí, né, a letra aí, no caso, vai contemplar aí o que é esperado em relação a isso. O que é, no caso aí? Seria um lugar da memória aí na história nacional. Porque o texto vai descrever pra gente, olha só, inaugurada aí em 1763, tinha em seu centro uma estátua do rei. Então, olha só a memória aí, né, da cultura aí do povo. Situada em Sena, inserções aí de quê? De dois eixos monumentais. Então, ela também traz aí, né, olha só, que está o obelisco de Luxor, né, decorado com hieróglifos, né, conta os reinados, olha que interessante, histórias de faraós, né, dos faraós Ramsés, né, Ramsés II e Ramsés III, né, aqui no caso. Então, tem todo uma cultura, um simbolismo aí em relação ao quê?
a um patrimônio, né? No caso aí, o que vai representar essa história aí desses povos, né? O que vai representar esse local, essa praça? Depois vocês pesquisem também, é bem interessante, né? Para vocês conhecerem um pouquinho sobre o local aí. Pesquisem aí Praça da Concórdia, muito interessante o local. O que ele vai trazer, né? O que o texto vai descrever aí pra gente? O que esse local vai guardar, né? Aqui no caso, essa constituição deste espaço público, esse local, essa praça. O que ela manifesta ao longo dos anos? Vai ser sim um lugar da memória na história nacional. Por quê? O que o lugar marca aí pra gente, né? O que ele representa? O que o texto está descrevendo pra gente? Isso é interessante também. Ele traz a questão dos faraós aí, né? Essa questão aí da praça, do local. O que ele vai representar? Sim, uma memória do quê? Da história nacional. Por quê? Houve uma história lá, né? O próprio texto descreve pra gente aqui as histórias dos faraós, né? Então, esse local vai ser um local aí de símbolo da história, de uma memória nacional dessa nação, aí no caso da França, né? Desse local. Por isso que a letra A, tá certo? É um lugar de memória. Memória de quê? Do ocorrido, o que aconteceu lá, né? O próprio texto descreve sobre os reinados dos faraós. Olha que interessante, né? Então, tudo isso compõe uma memória aí da história do país, da história da França, né? Do que aconteceu nesse período. Então, isso tudo é um conjunto aí que traz uma memória, tá certo? A história, o bonito da história é que ela traz memórias pra gente, né? Memórias do quê? De povos, de histórias, de nações, né? De culturas. Então, como o texto já vai direcionar aí pra gente, ele traz a questão, né, aí de Paris, né, dessa praça, da Praça da Concórdia, ele traz aí que era a antiga praça de Luís XV, né, as histórias aqui no caso ele descreve sobre os faraós. Então, tudo isso, perceberam que isso traz aí um lugar de memória, né, ele traz as histórias desse local. E principalmente, né, do país, ele já descreve sobre a França, né? Então, por isso vai ser um lugar de memória na história nacional, tá certo? Olha só, por que não são as outras? Cuidado, né, com as pegadinhas, beleza? Olha só, B, caráter espontâneo das festas populares. Lá pode acontecer festas populares? Sim, mas aqui no caso não é o objetivo da questão. Ela quer saber a constituição deste espaço público, que seria a Praça da Concórdia, ao longo dos anos, perceberam? Ao longo dos anos que ela vai trazer pra gente. Então não é só o caráter de festas populares, mas sim de uma memória, né? De um registro histórico da história do país. Então vai muito além do que ter festas, né? Caráter espontâneo de festas populares, tá bom? Olha só, lembrança da antiguidade da cultura local. Ela traz sobre questão aí, né, da cultura do lugar. Mas o que olha só, cuidado para vocês não confundirem, né? Vocês poderiam, vou marcar a letra C. Mas cuidado, não é só a lembrança da antiguidade da cultura local. Não é da cultura em si do local, não é só a lembrança disso, é muito além, é um lugar de memória, né? Troca a lembrança aqui no caso por memória, né? Da história nacional, não é só do local, mas também da nação, aqui no caso da França. Então, aqui no caso é um monumento, né? Que a própria questão diz pra gente, é um símbolo, esse local ele representa aí algo muito importante para o país, para a nação. Por isso que é uma história nacional, né? Da nação aí, no caso da França. Então, não é somente, também a lembrança da antiguidade da cultura local, mas cuidado, vai muito além do que ser uma lembrança da antiguidade da cultura local. É sim também o lugar de memória na história nacional. Então, a história da nação, aqui no caso do país, da França, é uma memória aí dessa história nacional, tá bom? Então, é muito além do que lembrança da antiguidade dessa cultura local. Então, cuidado para não confundirem, porque muita gente poderia confundir e marcar a C. Mas não é só a lembrança da antiguidade da cultura local. É a lembrança da antiguidade da cultura local, mas é um lugar de memória na história nacional. É uma memória do país, né? Aí no caso da nação, tá certo? Porque o texto descreve pra gente sobre a França,
beleza? Então aí se traz uma história nacional, tá bom? Então cuidado. D. Triunfo da nação sobre os países africanos. Não é somente isso, né, que a questão vem trazer pra gente. Ela quer trazer uma questão em relação à nação, né, a cultura aí desses povos. Ela vai trazer aí, ela traz pra gente sobre a França, sobre a Praça da Concórdia. Então não é sobre triunfos, sobre triunfo da nação sobre os países africanos. Ela quer trazer pra gente sobre o que representa, né, esse local, tá certo? Conseguiram entender? Qual é o objetivo, o que ele representa, o que esse lugar vai representar aí para a França, né, para esse país, o que ele tem de tão importante, tá bom? Então, cuidado, né, para não confundirem. Não é triunfo da nação sobre os países. A questão quer descrever o lugar, o que ele representa para a França, tá bom? Olha só, declínio do regime da monarquia absolutista, ele traz aí a questão, né, que era instalado na praça diante de mais de 2.000 espectadores, tá? Ele traz a questão da família real, mas, de novo, não é esse o objetivo da questão, né? Ela traz aí a constituição do espaço público, ela quer saber o que esse local representa, o que esse espaço público vai representar, né? No caso aqui, a Praça da Concórdia. Então, ela quer saber o que ele vai representar, qual é o objetivo dele aqui, tá certo? Tá certo? E sim da memória desse local. Então, o objetivo da questão é esse, é trazer pra gente em relação à memória desse lugar, tá bom? Ela traz isso pra gente, ela descreve aí em relação à França, tá bom? Então, por isso que é a letra A, tá certo? Se trata aí, né, no caso de um lugar de memória nacional, de memória na história nacional, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Depois pesquisem em relação a esse local, é muito interessante a história de lá, né? Não deixem aí de adquirir conhecimento que vai ajudar vocês bastante, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar também, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Vejo vocês aí nas próximas questões de humanas, beleza? Então tá, até a próxima. Bons estudos aí!